A palestra de hoje, como disse o nosso irmão, é a religião que Jesus não criou. Mas se Jesus não criou uma religião, será que ele criou alguma religião? Será que Jesus, quando esteve na Terra, ele fundou alguma crença, alguma seita? O que Jesus quis quando passou por aqui? Hoje em dia, nós estamos vivendo momentos muito complicados. A gente tem que andar pisando em ovos, como dizia minha avó, né? É para pisar. Imagina você andar em cima de vários ovos sem quebrar os ovos, né? Você tem que andar com muito cuidado. A gente já não pode falar certas coisas, porque tudo melindra, tudo machuca. As pessoas estão com muitos preconceitos. As pessoas estão extremamente sensíveis e radicalizadas, né? Nós estamos sendo levados, nessa nossa geração, nesses nossos tempos, a odiarmos uns aos outros. O que é totalmente o contrário que Jesus pregou, né? Ele pregou que a gente se amasse. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Olha só. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se você vai numa casa, numa igreja, onde os irmãos se amam, ali talvez estejam discípulos de Jesus. Mas você vai numa casa onde tem discórdia, fofoca, disputa, poder, inveja, talvez ali a essência do Evangelho ainda não tenha chegado. Já passei por muitas casas espíritas. Eu sou médico e, como médico, a gente sempre pergunta muito, porque a gente convive com a morte, com o sofrimento do ser humano, e isso deixa a gente com uma série de dúvidas. Porque às vezes você pega uma pessoa maravilhosa, sofrendo, morrendo, uma criança que mal acabou de nascer com uma doença incurável, ou com algum problema físico, que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança a vida toda, e vem aquela pergunta na nossa cabeça: por quê? E do lado tem uma criança belíssima, perfeita, saudável, inteligente. Por que essa nasceu assim e por que essa nasceu diferente? Porque essa pessoa tem toda a chance do mundo, uma família maravilhosa, uma família com recurso, e essa pessoa nasceu embaixo da ponte, a mãe abandonou, num ambiente de vício, com a mínima chance. Porque essa pessoa nasceu toda deformada, ou com uma doença genética, ou com uma doença incurável, e essa outra não tem nada disso. Será que existe Deus? A gente se pergunta muitas vezes na nossa vida. E o homem tem se perguntado disso ao longo dos séculos. Desde que a humanidade começou, que a vida começou, que a luta pela sobrevivência começou, o homem tem se perguntado se existem forças maiores, se existe alguém no controle, tem alguém no volante ou o carro está desgovernado? Que às vezes dá a impressão que o carro está desgovernado, não é? A Maíse Braga, eu gosto muito dela, alguns de vocês talvez já devem conhecer, ela falou recentemente nisso. E quando ela vai falar numa plateia, muita gente fala: Maíse, não fale isso, Maíse, não fale aquilo. E ela diz que no dia que ela tiver que medir as palavras dela, ela não vai mais fazer palestra. Porque o objetivo do facilitador espírita, numa plateia, é levar, despertar a curiosidade para a busca do conhecimento. Porque se a gente permanecer a vida inteira acomodado, a gente não sai do lugar, a gente não muda, a gente se acomoda e fica do jeito que está. Morre do jeito que nasceu, ou às vezes até mais complicado. E a questão de preconceito, ela é tão interessante que essa semana mesmo eu fui falar lá no ambiente de trabalho. Olha, a minha empregada, a sua empregada, doutor? Que linguagem é essa? Não existe a sua empregada. Eu falei, mas eu sou empregado. A empresa, eu trabalho para uma empresa e eu sou empregado da minha empresa.
Não, o senhor tem que dizer ajudante, assistente, secretária, que é mais bonito. Colaboradora. Então, olha como vem tanto preconceito em cima de uma palavra, que com certeza no passado e até hoje por muitas pessoas é mal usada, né? Usada como forma ofensiva. Então a gente tem que abrir a cabeça para certas coisas, se você quer mudar sua vida, se você quer diminuir seu sofrimento, se você quer melhorar. E desde o passado o homem é assim. E para a gente entender o homem de hoje, a gente tem que dar um retorno ao passado e tentar pensar como o homem primitivo pensava, como surgiu esse sistema de crenças e como a gente chegou até hoje, rapidamente. Então, desde que o mundo é mundo, o homem lá das cavernas saía e ele via um monte de coisa que ele não entendia. Aqueles animais imensos, fortes, que chegavam e acabavam com ele. Uma tempestade com raios que às vezes incendiavam uma árvore, né? Um vulcão que entrava em erupção, uma enchente. Um furacão, como aconteceu agora na cidade do Sul, que varreu 80% da cidade, né? Por que foi lá? Por que na cidade do lado não aconteceu quase nada? Por que aquelas pessoas passaram por isso? Será que foi o acaso? Será que foi Deus que mandou para castigar aquele grupo? Será que Deus castiga? Mas o homem primitivo, ele via isso e ele via o quê? O vulcão explodiu e destruiu muita coisa. Então existe uma coisa no vulcão que fica com raiva e destrói e mata. Tem um Deus dentro do vulcão que quando ele fica chateado, ele cospe fogo e destrói tudo. Então eu tenho que agradar esse Deus do vulcão para ele não cuspir fogo. Vamos jogar presente lá dentro. E aí o homem ia e jogava fruta, jogava o que ele tinha de valor lá dentro, e eles jogaram até virgens. Né? Mulheres eram escolhidas e jogadas no vulcão para acalmar o Deus do vulcão. E à medida que o homem ia evoluindo, que a cabeça ia evoluindo, que a ciência ia evoluindo, ele descobriu, não, o vulcão é só um furo que tem na Terra que sai o calor da Terra. Não tem uma entidade ali, não tem um Deus ali com raiva. O raio que vem do céu não é um Deus lá em cima, Zeus jogando raios. Mas isso demorou. E essa ideia de que Deus castiga, de que Deus precisa de presentes, diz que Deus pune e que Deus exige sacrifícios, é antiga e é em todos os povos da humanidade. Até hoje, em muitos lugares do mundo, se fazem oferendas e sacrifícios para as divindades, para conseguir favores ou proteção. Não é assim? Porque o homem enxerga Deus como se fosse um homem. Nós enxergamos Deus como se fosse humano, com sentimentos humanos, com raiva, com inveja, como se fosse um rei que, se ficar chateado, você está lascado. Será que Deus, o Criador do universo, a inteligência suprema, é uma coisa tão reduzida como um ser humano? A gente tem que parar para pensar. E ao longo disso, cada religião, cada povo, conforme os seus costumes, foi encontrando a sua explicação, a sua religião. E o que é religião? Para a gente poder entender a religião que Jesus não criou, a gente tem que entender o que é uma religião. A religião ela é um conjunto de crenças e de valores éticos, morais e filosóficos que deveriam ser usados para reger a nossa vida. Religião não é uma coisa separada, igual muita gente faz. Dentro da casa, do templo, do centro, é um anjo, né? Irmão, oi, aleluia, glória. Sai na rua, vira o bicho lá fora. Faz tudo quanto é coisa errada. Parece que ali dentro a religião funciona, passou para lá, dá um clique, ele já não usa mais os conceitos religiosos para a vida.
E não existe essa separação. Aquilo que você aceitar como crença, como verdade, como valor, você deve usar todo o tempo no seu dia, até para resistir às tentações. Que essa é a grande dificuldade. Porque o errado a gente já sabe fazer. O certo a gente tem que aprender. O homem, desde que começou na sua primitividade, ele sabe usar a violência, a mentira, o ódio, a guerra. Ele sabe. Todos nós sabemos. Mas não fazer isso, se conter, mudar o nosso pensamento, é uma questão de aprendizado. E para isso precisa da nossa vontade. Então vem essa visão incompleta do Deus vingativo, do Deus que pune, do Deus que castiga, do Deus que só gosta do povo dele, ou de quem tem a religião dele. Se você não é da minha religião, dane-se. Você não aceitou a minha religião, se você vier para cá eu vou te amar, mas se você está lá eu não quero nem saber de você. Será que é isso? Será que Deus tem um predileto? Não tem. E a doutrina espírita, ela surge depois desse monte de religiões, porque cada reação que aconteceu, né, elas foram mudando porque houve uma discordância. Quando a Igreja Católica começou a usar a religião como forma de abuso, na época da Inquisição, que a pessoa era condenada, se você acusasse alguém de bruxa, a pessoa era torturada até confessar, os bens eram confiscados, né? Ou para a igreja, ou para o rei. Então todo mundo, duvido algum de nós aqui que passasse por uma tortura daquela e não confessasse qualquer coisa. A maioria confessaria. Então esse período de ignorância, né? De egoísmo, de distorção da mensagem de Deus, porque Deus nunca mandou matar ninguém, torturar ninguém, Deus não quer sangue, Deus não quer violência. Jesus disse, Deus é um Pai amoroso e justo. E essa visão ainda não chegou em muitos lugares. E é essa visão que a gente tenta que vocês se abram, procurem, não precisam acreditar nem aceitar o que eu estou falando. Meu objetivo aqui não é converter ninguém, porque isso não existe. Você é que tem que buscar o que for melhor para você, o seu caminho. Cada um tem um caminho, cada um tem uma escolha, e aquilo que prefere. Uma vez uma pessoa falou assim, olha, eu frequento a doutrina espírita de vocês, mesa branca, Kardec. Eles gostam de falar que a mesa é branca, mas aqui nem tem toalha branca, né? Em alguns lugares tem, né? Então eles falam assim, qual é a linha de vocês lá? Ah, linha corrente, linha Anne, né? Porque eu gosto de dançar, eu gosto de uma religião que tem música, que tem atabaque, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, a religião de vocês não tem isso. Então vá para onde você se sente bem, vá para onde você está se transformando numa pessoa melhor. Lá você está sendo uma pessoa melhor, lá você está mudando seu jeito de ser, seus sofrimentos estão diminuindo, se está, legal, fica lá. Quanta gente às vezes passa uma vida numa casa espírita e não muda nada, e acha que está salvo, só porque está frequentando e bebendo água fluidificada. Não é assim. A doutrina espírita não é uma religião de salvação. Não é um caminho fácil. E é por isso que é difícil ser espírita. É muito difícil ser espírita. E à medida que você descobre, você fica triste e preocupado, porque você sabe que a responsabilidade é sua. E tem lugar que não, bastou passar na porta da salvação, seus pecados estão perdoados. Porque existe uma coisa chamada endereço vibratório, que é o poder do pensamento, o poder da nossa energia, o poder da nossa ligação. E cada um faz de uma forma. Então, às vezes, quando você, na sua religião, acende uma vela com um desejo, não é a vela que fez a coisa. É o seu desejo, o seu pensamento que está agindo naquela direção. Você está buscando alcançar aquilo. E essa intenção energética faz efeito.
Quando você faz uma coisa na intenção de prejudicar alguém, não é o objeto em si que vai prejudicar a pessoa, mas a energia desprendida por você e por todos os espíritos que você atrai com o seu pensamento, que vão agir naquela direção que você pediu, maligna, às vezes, e com consequências. É simples. E os espíritos vieram a partir de 1850, através de perguntas e respostas, esclarecendo uma série de dúvidas para que a gente pudesse entender melhor o mundo, melhor Deus e melhor o sofrimento. E mais ainda, um caminho para a gente diminuir isso. Porque Jesus falava, se você for vier comigo, seu fardo será suave. Então ele já dizia de uma forma simplificada, olha, me segue, e o seu sofrimento fica mais leve. Não é que seu sofrimento vai acabar, mas ele vai ficar mais leve. Há 2000 anos ele faz esse convite. Mas às vezes a gente entende errado e quer que ele limpe a nossa barra sem a gente fazer nada. Porque o caminho mais fácil, né, é melhor. Não era melhor eu ir lá e pagar X para a pessoa me curar? Vou trazer meu amor em 7 dias? Sem eu ter que ir lá, conquistar a pessoa, pedir desculpa, mudar meu jeito de ser. A gente sempre procura o caminho mais fácil. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, está escrito: fora da caridade não há salvação. Ou seja, a salvação que a gente fala aqui não é a entrada livre do céu, não é a porta aberta para o céu. A salvação é que você se liberta das crenças antigas e começa a trabalhar pela sua evolução espiritual. E a cada imperfeição que você percebe em você e que você vai eliminando, você vai se tornando mais perfeito, aqueles sofrimentos vão desaparecendo da sua vida. Porque existem problemas na nossa vida que nós mesmos causamos. Não é o destino. A gente procurou pelo caminho que a gente seguiu. Não estava nem programado. A gente procurou. Então, um exemplo. Se uma pessoa resolve usar drogas, entra no mundo das drogas, ele vai ter que comprar droga de alguém que está no mundo de violência. Ele vai gastar dinheiro com isso. Ele vai ter convivência com esse tipo de ambiente. A chance de acontecer um problema com ele, uma coisa errada nesse tipo de ambiente, é muito maior do que de uma pessoa que não tem essa escolha. Concordam? Ele escolheu esse caminho. E ele vai assumir as consequências. Tudo me é lícito, como dizia Paulo, mas nem tudo me convém. Então, esse aprendizado serve para qualquer coisa. Você quer trair sua esposa? Você quer trair seu marido? Pode trair. Nada é proibido no Espiritismo. Mas você vai assumir as consequências das suas atitudes. De perder sua família, de perder sua esposa, de perder seu marido, de se separar, de contrair uma doença, de ser chantageado. São todas as consequências que podem acontecer dessa escolha que você fez. E não adianta botar a culpa nos espíritos, na cachaça, na droga, porque a escolha final é sempre nossa. Então, essa história que vem lá do passado, que o diabo me fez cometer isso, e dentro da doutrina espírita, que foi o obsessor o responsável, o obsessor, ele não cria, o espírito pouco evoluído, que a gente não gosta de usar essa imagem de diabo, né? Porque não existe uma classe separada, todos nós somos espíritos em grau de perfeição diferente. Então, esse espírito que está ali, ele não vai fazer você fazer um mal que você não tem vontade de fazer. Em geral, eles aumentam a sua vontade. Então, se você está deprimido, com vontade de suicídio, você está vibrando na frequência do suicídio. Você é um rádio emitindo sinais, dizendo assim, olha, eu quero morrer, eu quero me matar. E todos os espíritos que estão nessa sintonia,
que passarem no seu campo energético, eles vão vir e vão potencializar. E outros que querem te prejudicar irão espontaneamente até lá e potencializam essa vontade. Da mesma forma quando você sai querendo fazer uma coisa errada. Sai na rua querendo trair, é impressionante. Parece que a pessoa tem uma luz acesa na cabeça. Quando ela olha assim na multidão, os olhinhos dela brilham. Encontra direitinho a outra pessoa lá naquele lugar. Sintonia. Tudo é sintonia, tudo é vibração, tudo é energia. E como é que você desliga esse espírito que está te prejudicando? Mudando a sua frequência. Se você é 98 FM, você vai atrair espíritos 98 FM. Muda para 101, porque aquele espírito não consegue mais causar problema em você. E essa mudança depende de você. Depende de você perceber e mudar o pensamento. Aí é que é difícil, não é? Quando você está com muita raiva, quando você está com um problema muito grande, aquilo não sai de sua cabeça. Aquilo fica voltando toda hora. Não é assim? Parece um disco agarrado, né? Quem é mais antigo lembra daqueles discos que ficavam agarrados. É o pensamento cíclico ou o pensamento obsessivo. E para você mudar isso, para quebrar esse padrão, não adianta você dizer, eu não vou pensar em cachorro. Você já está pensando em cachorro. Eu não vou pensar no fulano. Você está falando o nome do fulano. O que você tem que fazer? Substituir aquele pensamento com uma coisa de vibração melhor ou diferente. Uma oração, uma música, uma atividade física, frequentar algum lugar bom, com pessoas que vão te levar para cima e não que vão te levar para baixo. Porque se você está deprimido, sentar com outro deprimido, meu Deus. É gasolina e fósforo ali, né? Então você tem que buscar um lugar de pessoas iguais ou melhores que você, para te levantar, para mudar aquela frequência. Naquele momento ali, você pensava 10 horas por dia no problema, agora você está pensando 2. Porque você se distraiu. Agora, se você fica em casa, deitado no sofá, com a luz apagada, vai ser difícil sair dessa situação. Eu já fui uma vez numa casa onde um casal viveu a perda de um filho que se atirou da varanda do prédio. O menino estava em desespero, chegou na varanda, o pai achou que era frescura, falou com ele, ele só está querendo chamar a atenção. Ele não tem coragem de pular. E ele pulou. E o pai ficou com o sapato dele na mão. Aquilo foi um golpe na família, porque o suicida não é só a pessoa. Ele afeta todo mundo que está em volta. Ele afeta a família, ele afeta a equipe que atende, ele afeta as pessoas que ficam sabendo do problema. E quando eu cheguei nessa casa, a mãe estava no quarto, todo fechado, todo escuro, com as cortinas todas fechadas, deitada numa cama escorada de travesseiros, toda cheia de caroço de injeção, porque já tinha tomado todos os remédios possíveis para sair daquela depressão. Mas o pensamento era obsessivo. E para sair dessa situação, a pessoa tem que querer sair da situação, para iniciar um processo. E isso dá trabalho. O remédio ajuda, o terapeuta ajuda, a religião ajuda, o amigo ajuda, a prece ajuda, a água ajuda, mas também você tem que querer. Todo esse conjunto, use todos os recursos que você puder para melhorar a sua vida, para mudar seu sofrimento, para tirar você do ciclo daquilo que você está passando. E em relação às pessoas queridas que nós perdemos, muitas vezes a gente carrega mágoas e nós carregamos remorsos de coisas que a gente queria ter feito e não fez por aquela pessoa, coisas que a gente queria ter dito e não disse para aquela pessoa. Não acontece isso? Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter pedido desculpa, eu não disse que amava,
A gente morreu, estava brigado. Mas a gente aprende na doutrina espírita que eles não morreram. Esses espíritos estão vivos. Existe comunicação entre os mundos. E nós somos o rádio. Então a gente pode mandar um WhatsApp para lá. Um e-mail vibratório mental. Converse com aquela pessoa. A gente não sabe a condição daquele espírito do outro lado. Se ele já está lúcido, se ele está dormindo, se ele está em tratamento, se ele está consciente ou não. Mas você enviando uma energia de perdão e de amor, seja onde ele estiver, ele vai receber essa energia. E isso vai ser muito bom para ele e para você. Porque quando a energia sai do nosso corpo, primeiro ela atravessa o nosso corpo. Não é? Então, se eu vibro bem, todas as minhas células recebem uma vibração muito boa que está sendo emitida naquela direção, para aquela pessoa, para aquela intenção. Se eu fico triste, se eu fico deprimido, se eu fico com raiva, se eu fico com ódio, todas as minhas células recebem essa energia. E a gente sabe que quando uma energia recebe radiação, não tem raio-x? Qual que é o problema de tomar muito raio-x? O que acontece? Alguém sabe? Radioativo não, porque você recebendo o raio-x, ele atravessa por você, mas ele não fica. Você fica radioativo se você ingerir, igual aconteceu com o Césio, um elemento radioativo. Mas aquele bombardeio de partículas entra no seu cromossomo, no seu DNA, ali atravessa a sua célula e pode causar uma mutação, pode causar uma degeneração celular, pode causar um câncer. Se o raio-x faz isso, imagina a sua energia de tristeza, de raiva e de ódio, várias horas por dia atingindo as suas células. Quanto câncer nós não provocamos na gente mesmo? Às vezes, a carga não é suficiente para alterar numa vida, mas pode vir numa outra. Porque a gente projeta a nossa forma para a próxima existência. E a gente é formado nessa vida com a forma que a gente fez das vidas anteriores. Todo bem que eu faço aprimora a minha forma espiritual e vai formar o meu corpo físico na próxima vida. Todo mal que eu faço atrapalha a minha forma espiritual e vai formar o meu corpo na própria vida. Daí a gente já entende a explicação de, às vezes, por que eu nasço, às vezes, com algum problema. Não foi dessa vida. Não foi nada que eu fiz agora. Foi coisa lá de trás. Ah, mas na minha religião eu aprendi que só existe uma vida, só uma só. Morreu, morte, juízo, inferno, paraíso. Ok. Se você acha que faz sentido para você, tudo bem. Então aquela pergunta inicial da criança que nasceu perfeita e da criança que nasceu com problema não se explica por quê. Só tem uma vida. Por que uma não tem chance nenhuma e a outra tem todas? Se Deus é justiça, amor e bondade. Aí a gente começa a se perguntar. E algumas explicações da doutrina espírita vão preenchendo essas lacunas, essas respostas na nossa vida. Não precisa acreditar em mim. Pesquisa, procura, para você ver. E por que, então, que algumas pessoas insistem em certas ideias? Por que algumas pessoas estão ali? Acomodação, preguiça. É mais fácil repetir do que perguntar. Né? Se alguém fala, a bola é azul, você fica repetindo que a bola é azul, é muito mais fácil do que você olhar para a bola. Será que ela é azul? Como é que é a cor azul? Essa cor é azul? Vou pesquisar como é que é a cor azul. Ignorância, preconceito. Até nisso o Espiritismo modifica a gente. No preconceito. Olha a palavra preconceito. Pré significa antes. Conceito é definição. Preconceito é você ter uma opinião antes de conhecer a coisa.
Alguém chega perto de você e fala assim, ó, fulano é horrível, péssima pessoa. Tudo bem, guarda aquilo com você. Aí você vai conviver com aquela pessoa e vai ver que aquela pessoa não era bem assim. A impressão que aquela outra pessoa tinha é que era essa. E a doutrina espírita ela vai explicar as nossas diferenças, as nossas desigualdades, as situações sexuais, o homossexualismo. Por que a cabeça tem um sexo e o corpo tem outro? Por que isso acontece? Será que a gente só reencarna no mesmo sexo? Ou a gente reencarna em sexos diferentes? O objetivo da nossa evolução é nos tornarmos perfeitos. Quando a gente começa lá atrás, o princípio espiritual, a centelha, que os espíritos falaram com Kardec, que a gente era como se fosse uma centelha elétrica, a gente vai encarnando e vai ficando cada vez mais complexo. A gente vai se tornando seres cada vez mais aperfeiçoados, com pensamentos cada vez mais aperfeiçoados, com princípio consciente e inteligente cada vez maior, à medida que a gente vai evoluindo. E a gente vai vivendo todas essas vidas e experiências, conforme as escolhas que nós temos. Então tem uns que são melhores num setor do que em outros. Tem um que é muito inteligente, mas é uma péssima pessoa. Tem outro que não é muito inteligente, mas é uma ótima pessoa. Porque a gente não evolui por igual. É como se aqui, nessa sala aqui, tivesse gente de várias séries escolares convivendo no mesmo lugar. Tem gente que na primeira série, na segunda, na terceira, cada um num nível diferente. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Todas as provas e as dificuldades que nós estamos passando são difíceis. Para um aluno da primeira série, a prova da primeira série é difícil. Para um aluno da terceira série, a prova da terceira série é difícil. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala assim, coitado, sofrendo uma bobagem lá, olha, coisa à toa aquilo ali. Para você pode ser uma coisa à toa, para ele é o fim do mundo, porque ele está vivendo aquele drama e ele não está em condição de enxergar uma solução para aquilo. Como também alguém pode olhar para o seu problema e achar que seu problema não é nada, porque ele já superou aquela situação. A sensação, então toda essa bagagem de confusão das religiões, de briga de poder, de controle, de tomar dinheiro, de pegar os evangelhos e interpretar do jeito que quer, de pegar às vezes uma coisa histórica e alterar a história, esconder, colocar, aumentar, diminuir. A gente vem vivendo isso ao longo dos séculos. E a doutrina espírita, ela tenta nos libertar de tudo isso. Por isso é que Kardec, quando fez o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não colocou nenhum tema polêmico. Não tem no Evangelho segundo o Espiritismo se Maria era virgem ou não. Por quê? Porque ele sabia que, primeiro, não tinha prova arqueológica nenhuma. Isso só ia gerar confusão. Isso não é importante. Porque isso não diminui o valor de Maria. Do Espírito de Maria, que trabalhou pelo bem e trabalha até hoje por todos nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é focado na moral do Cristo, no comportamento, nos conselhos, naquilo que vai funcionar e mudar a nossa vida. Porque isso é importante. Então é por isso que lá você vai encontrar só filosofia moral, coisas práticas para a nossa vida. Esses outros temas polêmicos não vão mudar a nossa vida, serve só como curiosidade. Olha que legal. Muita gente, como a gente já viveu várias vidas, e até hoje, muita gente foi perdendo a fé, ficou descrente, ficou desconfiado. Porque acreditou muito numa religião e aquela religião não funcionou. Ele achava que estava tudo certo e não deu certo. Então ele perdeu a fé. Não acredita em ninguém, não acredita nas pessoas, não acredita em Deus, ficou descrente. Hoje em dia o ceticismo está muito grande. A quantidade de pessoas que não acreditam em nada é grande. Isso é bom se durar pouco, se a pessoa buscar. Mas se isso durar muito, faz mal. Porque o vazio que a gente sente, o desamparo que você sente, de não ver nada à sua frente, só um túmulo,
deixa a pessoa num pavor muito grande de viver, de morrer. Não posso fazer isso, senão eu morro. Não posso fazer isso, senão eu vou machucar. Não posso sair, não posso viajar, senão eu fico doente. Porque só tem uma vida. Quando a gente entende que a gente vive várias vidas, que nós somos eternos, que nós somos imortais, isso nos liberta. E as coisas se tornam menos preocupantes. E a gente começa a buscar a divindade, a religiosidade, essa conexão com o divino. Entender que forças são essas que regem o universo, que são iguais para todos nós, que não tem preferência. Eu gosto de colocar como se fossem correntezas, né? No mar, a maioria daqui de Recife já deve ter tomado banho de mar. Se você entrar numa correnteza, se for forte, arrasta, né? Ela pode te levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Ou ela te joga na praia ou ela te joga no fundão. Então, quando você percebe as leis universais criadas por Deus, as leis físicas e extrafísicas que existem, tanto visíveis e invisíveis, tanto do mundo encarnado quanto do mundo desencarnado, você começa a caminhar no mundo entendendo um pouco mais. Então você já olha aquela pessoa e já vê que aquela pessoa está numa situação X. E você entende por que aquela pessoa está numa situação X. Por que você está atravessando um problema. E você muda a sua pergunta, você já não pergunta mais assim, por que eu estou vivendo esse problema? A pergunta muda para que eu estou passando por isso? E outra coisa que a gente aprende, se eu não superar aquilo, aquilo vai voltar quantas vezes necessário até eu superar. Puxa! Se eu sou orgulhoso, se eu sou preconceituoso, e eu não aprender a quebrar meu preconceito e meu orgulho, eu vou enfiar em situações na minha vida repetidamente pessoas e situações que vão provocar meu preconceito e meu orgulho até eu superar aquilo. Porque é um aprendizado necessário. A gente fica repetindo a prova até passar de ano. Então é bom passar logo. Se esforçar. Em vez de botar seu filho para fora, sua filha para fora. Em vez de você falar sem pensar. Tem a historinha de um menino que ele falava muita coisa errada, agredia os outros com palavras. E o pai dele falou assim, olha meu filho, vamos fazer o seguinte, toda vez que você ofender alguém, você tem essa tábua aqui, você vai bater um prego nessa tábua. E toda vez que você pedir desculpa, você arranca o prego da tábua. No final da semana nós vamos ver quantos pregos tem na tábua. Moleque esperto, né? Ofendia, pregava, ia lá pedir desculpa, arrancava o prego, né? Aí no final da semana ele mostrou para o pai, aqui papai, ó, não tem nem um prego na tábua. Ele falou, mas olha quantos furos. Olha como a tábua está machucada. Então às vezes você pediu desculpa, mas o machucado ficou na pessoa que você machucou. Então só pedir perdão não resolve. A gente aprende na doutrina espírita que a gente precisa reparar o erro que a gente fez. Só assim você fica 0 a 0. Eu falo sempre da história, né? Que o marido vai separar da mulher, arruma um bom advogado e deixa a mulher sem nada. E a mulher passa 10 anos numa miséria danada. 10 anos depois ele entrou para a doutrina espírita, escutou meia dúzia de palestra, se arrependeu, foi lá e falou, olha Malvina, eu agora sou espírito de luz, estou assim com o doutor Bezerra de Menezes, estou vindo aqui para te pedir perdão. Você me perdoe, irmã. E todos os bens que você tirou dela? E toda a pensão naqueles 10 anos? E todo o sofrimento que você causou? Está no 0 a 0 só com pedido de desculpa? Não, você tem que reparar. Dê a ela tudo que você tirou dela. De preferência com correção. Isso é a justiça. Ah, não vou dar não, que agora eu sou espírito de luz. Estou salvo. Não está não. A consequência dos seus atos virá sobre você. Se não for nessa vida, virá na outra. É Deus que está te castigando? Não. Quem é que fez isso com você? Você mesmo.
Pela sua forma de agir, você agrediu a sua forma espiritual. E você vai receber o que você fez. É justiça. Não é maldade, não é bondade. É só justiça. O iluminismo veio na época de Kardec, querendo tirar os excessos de Deus, e acabou tirando Deus, tentando tirar Deus da vida do homem. E o Espiritismo veio para iluminar de novo o nosso espírito e trazer a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes eu já ouvi essa palavra em campanha política, em igreja, em pregação? E as pessoas continuam do mesmo jeito, escravizadas, não libertadas, sofrendo sem necessidade. Gente, como é triste você ver uma pessoa. É igual você ter uma pessoa, agora usando uma comparação médica, né? É como ver uma pessoa com pressão alta, o remédio de pressão alta está na mão dela e ela não toma. Aí fica difícil, né? Eu posso receitar, posso dar uma amostra de remédio para a pessoa, mas se a pessoa vai tomar ou não, depende da escolha dela. Então, que a gente possa estudar mais sobre espiritismo. Existem vários níveis de espiritismo. Até para você pegar um livro espírita e dizer assim, esse livro é bom, esse livro está meio esquisito. Você tem que conhecer os princípios básicos da doutrina espírita para você poder fazer uma avaliação. Porque hoje, se você abrir a internet, gente, tem de tudo. Tem gente falando que água faz bem, tem gente falando que água faz mal, tem gente falando que água cura, tem gente falando que água é quase doença, né? A menina que trabalha comigo lá, não posso falar se é secretária, empregada, vocês escolham, ela ama o TikTok. E aí, tudo que ela vê no TikTok, ela acha que é verdade. E ela passa aqueles negócios todos. Aí quando eu chego, eu falo, menina, você está passando isso? Não, está no TikTok, é verdade, doutor. E aí? Quando dá errado, é que ela diz, não é verdade não, né? Não podia ter isso, né? Hoje, a gente tem que aprender a selecionar a informação. E agora com inteligência artificial? Já viram como é que tá? Difícil saber se é verdade ou se é mentira. Eu tenho um canal no YouTube, um canal espírita que chama Ceareiros do Amor, onde a gente grava essa palestra e coloca lá. E tem um canal geral que chama-se Doc TV. E tanto no canal espírita quanto no Doc TV eu coloco músicas. E eu estou usando inteligência artificial para fazer os cantores, para ficar um clipe mais bonito, né? Tem gente mandando recado para os cantores. Apaixonado. Pelo cantor que não existe, de inteligência artificial. Então está complicado, né? A reencarnação e a lei de causa e efeito, elas nos dão a explicação de por que tantas diferenças, por que existe consequência para tudo que a gente faz, por que às vezes não é na mesma vida. Muitos filmes nos ajudam. Recentemente teve a novela A Viagem, que acabou acho, semana passada, né? Mostrando uma visão que a vida continua, mas não é uma novela completamente espírita, porque tem algumas coisas, né? Talvez a autora não queira colocar assim muito abertamente, para não ficar uma novela espírita, né? Não sei se vocês, a maioria assistiu A Viagem alguma vez. Então, o céu lá é no Jardim Botânico, né? Parece que muitas cenas são no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E é aquele jardim, assim, aquele povo de camisolão branco, né? Andando para lá e para cá. Será que o céu é assim? Então, na doutrina espírita, a gente aprende as colônias espirituais. Aprende a construção mental, a materialização. Cada pedacinho que a gente vai estudando, a gente vai vendo que é diferente. Existem colônias diferentes, existem centros de tratamento diferentes. Então, no mundo espiritual, é muito parecido com o nosso, só que é mais perfeito. São dimensões paralelas. E à medida que você for estudando, você vai entender isso sobre o seu anjo da guarda. E tem gente que tem ideia, assim, que tem um pelotão de anjo em volta, né?
Já pensou se você tivesse um batalhão em volta de você, assim, para não deixar nada de acontecer, seria bom, né? Aí a gente aprende o mentor espiritual, como é que ele nos protege, até onde ele vai, o que que a gente consegue, o que que a gente não consegue. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, eu rezo tanto e não adianta nada. Está adiantando sim. Se você não rezar, você está muito pior. Para de rezar para você ver como é que não para, não. Você vê como é que as coisas complicam. Nós precisamos trabalhar a nosso favor. E não terceirizar, porque também tem muito espírita que é o espírita 6 horas, né? Tá indo no centro, 6 horas para mim lá. Né? Como se a sua oração fosse mais forte. Quem tem a energia mais forte por um filho do que senão aqueles que amam aquele filho? Do que um estranho? O espírita, quando ele está num bom caminho, ele tem a força moral, até para afastar alguns espíritos, momentaneamente. Mas se a situação daquela pessoa não mudar, o espírito volta. Daqui a pouco nós vamos tomar passe, nossa palestra está acabando. O passe é uma transfusão de energia. Então, temporariamente, o médium vai chegar perto de vocês, pedir a Jesus, pedir às forças superiores que equilibrem o campo energético de vocês. Esse tratamento já está sendo feito aqui com vocês sentados. Muitas coisas estão sendo consertadas, aquilo que pode ser consertado. E ali, quando você se concentra, existe a sua intenção. E você pode projetar essa intenção até para uma pessoa que não está aqui, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que projete essa energia no seu pai, no seu filho, em quem você queira, até no desencarnado. Então, nesse momento, você vai ter um equilíbrio. A sua energia vai melhorar. Se você sai daqui com um pensamento bom, mantendo-se em oração, toda vez que vier um pensamento ruim, você se esforça para mudar, você vai melhorando. Se você sai daqui e volta para a sua antiga vida, tudo volta de novo. Porque a sua energia volta a ser o que era antes. Quando a gente aprende isso, a gente começa a mudar. E tem problemas, tem coisas que nós vamos ter que passar. Não tem nada que vai tirar da nossa vida aquela situação. O que vai mudar é o nosso jeito de enxergar o problema. Então você está cuidando da sua mãe que está em cima da cama com câncer, um câncer incurável, que é só uma questão de tempo até ela falecer. Você está ali se sentindo impotente de ver aquela pessoa querida sofrendo a cada dia, uma pessoa com Alzheimer, que era maravilhosa quando estava bem, e agora você nem reconhece mais aquela pessoa. E você está ali firme, cuidando, muitas vezes sendo agredido pelo paciente, mas está ciente que você está fazendo sua função de filho, sua função de humano, com aquele ser ali que está em sofrimento numa etapa da vida. Você sofre, mas é diferente, você não se desespera, porque você sabe que Deus está com você, você sabe que aquilo faz parte do plano divino, que aquela pessoa está atravessando uma etapa que está purificando não só o corpo dela, mas como está dando oportunidade de purificação de todo mundo que está em volta. Porque a forma como você reage àquela situação faz diferença. Tem filho que quando a mãe ou o pai está com problema, fala assim, eu nem vou lá porque eu não quero ver ele assim. Não tem? Eu não aguento ver ele daquele jeito, ó. Sai fora. E você fica sozinho trocando as fraldas, comprando remédio e perdendo a noite. Será que você está perdendo? Não, quem perdeu foi ele que saiu fora. Você está fazendo a sua parte. Isso traz uma satisfação, isso te livra do remorso e da culpa. E quando aquela pessoa se vai para o mundo espiritual, você chora de saudade, mas você não chora de culpa. E você vê direitinho no velório aquelas pessoas que choram de culpa, são aquelas que querem pular dentro do caixão, né? Aquele filho que nunca apareceu quer dar um show no velório para todo mundo achar que ele era um filho ótimo. É assim a vida, gente. E a doutrina espírita vem nos libertando de tudo isso.
fazendo a gente conviver com o sofrimento. Não é porque o espírita gosta de sofrer, não. Ninguém gosta de sofrer. Mas a gente entende que o sofrimento faz parte da vida. E às vezes a pessoa, quando está acomodada, a única coisa que vai fazer ela buscar algo mais é uma sacudida. Senão ela vai passar a vida em brancas flores. Então a vida vem e sacode a gente de tempos em tempos para fazer a gente pensar, poxa, e agora? Não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Estou incomodado, isso aqui não está bom. Eu tenho que mudar. Tem gente que não muda, tem gente que fica azedo. Quanto mais sofrimento passa, parece vinho que vira vinagre. Fica azedo, fica rabugento, fica revoltado com todo mundo. Bota a culpa em Deus, bota a culpa nos outros, ele é sempre perfeito. É a escolha dele. Então você escolhe se você vai crescer a cada obstáculo ou se você vai se encolher e parar. Porque ninguém retroage, tá? Ninguém volta a uma condição espiritual mais atrasada, mas você estaciona. Você atrasa a sua evolução. Então, como mensagem final, o que nós podemos dizer? O que a gente aprende? Qual foi a religião que Jesus não criou? Afinal de contas, né? Jesus não criou religião nenhuma, né? Ele não falou, cria a religião fulana de tal. Não. Ele veio, deu os ensinamentos dele, não escreveu nada, nenhuma folha de papel Jesus deixou no mundo. Não foi ele que escreveu a Bíblia. Ele sabia que os homens iam escrever do jeito deles. E ele deixou a doutrina dele, que é uma doutrina de libertação. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. É isso, resumidamente. Nenhuma religião de ódio, de preconceito, de separação, de divisão, de controle, Jesus criou. Jesus veio para libertar o homem. Aí vinha aquela ideia antiga, não, estava todo mundo preso numa caverna escura cheia de fogo, Jesus foi lá, abriu a jaula e soltou todo mundo. É uma forma figurada de entender que Jesus veio com a doutrina de libertação. E cada um foi dando um jeito nela. Com a doutrina espírita, o que a gente aprende? Que a vida continua. Que nós somos almas imortais. Que existe a lei de causa e efeito. Que Deus não castiga ninguém, não persegue ninguém, não pune ninguém. As leis de Deus são iguais para todos. Se você age, você sofre a consequência daquilo que aconteceu com você pelas suas escolhas. E nós recebemos sofrimentos de vidas anteriores. E que nós podemos causar problemas para nós nessa vida, que vão refletir nessa vida e nas próximas. Então a gente tem que ter cuidado com as escolhas que faz. Não existe espírito abandonado. O maior bandido do mundo tem chance de evoluir. Ele está numa condição espiritual diferente, mas um dia ele será um espírito perfeito, um espírito bom, um espírito de luz, cada um no seu tempo. A gente vai evoluindo, a gente sofre menos, a gente tem uma felicidade relativa que é possível nesse mundo. A gente para de procurar prazeres temporários e passa a ter uma felicidade mais calma, mais duradoura. Chegando em casa à noite, vamos estudar como é que foi nosso dia, o que a gente ouviu aqui que a gente pode aplicar na nossa vida. Cada noite é uma nova oportunidade, né? Todo dia a gente renasce. Pode ser diferente. Se você era chato hoje, você pode acordar menos chato amanhã. É uma escolha sua. É que a gente vive essa vida como se fosse um papel de cinema, um script, né? Não, eu sou assim. Eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não. Amanhã você pode ser diferente, você pode pensar diferente, você pode mudar. Se alguém tiver alguma dúvida na palestra, estaremos ali para esclarecer alguma dúvida rápida. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Que nós possamos buscar as energias agora na sala do passe. Pensem no que vocês querem para vocês de verdade. E nas pessoas que vocês amam.
A vida passa muito rápido para a gente viver chorando e reclamando. A gente tem que viver trabalhando a nosso favor. E se puder, a favor dos outros também. Se você puder ajudar a pessoa, mesmo que ela não diga obrigado, mesmo que ela não agradeça, ajude. Isso vai fazer bem para você, mais do que para ela. Que às vezes a pessoa não está em condição ainda de entender como foi difícil para você ajudá-la. E às vezes um pequeno sacrifício seu vai fazer uma diferença. Vocês estão aqui, não é por minha causa, nem por causa de ninguém. Vocês estão aqui por vocês. Se vocês ficarem chateados com alguém na casa espírita, não deixe de vir por causa daquela pessoa. Porque quem precisa do espiritismo são vocês. Eu venho na casa espírita porque eu preciso. Eu preciso conviver com gente boa. Eu preciso de energia boa. Porque o meu dia a dia é muito difícil. Para manter o equilíbrio aí fora, sem odiar, sem ficar triste, sem ficar deprimido, é complicado. Então a gente passa por aquelas oscilações, mas a gente vem, dá aquela respirada e vai levando. Que Jesus abençoe a todos. Se a palestra ficar com som bom, estará no YouTube, @Ceareiros do Amor.